Capricórnio, pare um instante. Sábado, 3 de janeiro de 2026, não é um ano novo comum para você. E se você o tratar como tal, poderá, sem perceber, repetir o mesmo ciclo pelos próximos 12 meses. Não se trata de resoluções. Não se trata de se esforçar mais. Trata-se de uma decisão silenciosa que você tomará, possivelmente sem nem mesmo se dar conta. Uma decisão que determinará se 2026 será um ano difícil, ou se finalmente começará a se mover a seu favor. A maioria dos capricornianos ignora esse momento porque ele não chega com pressão ou drama. Ele vem como um sentimento, uma percepção, uma linha que você sabe que não deve mais cruzar. No próximo minuto, mostrarei a você o que essa escolha realmente significa, porque ela parece desconfortável e como tomá-la hoje remodelará todo o seu ano. Continue comigo, porque esta mensagem não chegou até você por acaso, e a percepção final pode mudar a forma como você encara 2026. Então, por que 3 de janeiro? Capricórnio, sábado 3 de janeiro de 2026, não está aqui para te motivar. Não está aqui para te impulsionar. E definitivamente não está aqui para exigir mais esforço de você. Este dia é diferente. Ele carrega uma seriedade silenciosa, daquelas que se instalam no peito antes que sua mente consiga explicá-la. Você pode acordar se sentindo tranquilo em vez de animado, reflexivo em vez de determinado, livre da pressão habitual para fazer promessas ousadas ou resoluções dramáticas. Isso não é falta de ambição. É a chegada da consciência. A maioria das pessoas recebe o ano novo pensando no que querem adicionar às suas vidas: mais dinheiro, mais sucesso, mais disciplina, mais resultados. Mas Capricórnio, este ano você está sendo questionado sobre algo mais profundo. O que você finalmente está disposto a parar de tolerar? Esse é o verdadeiro início de 2026. E este momento não vem acompanhado de barulho ou caos. Não há crise te forçando a agir, nenhum colapso externo, nenhum confronto dramático. Em vez disso, ele surge silenciosamente, como uma encruzilhada interna que você não pode mais ignorar. Você pode sentir isso como uma sutil mudança emocional, uma sensação de que algo familiar de repente parece mais pesado do que antes. Uma percepção de que uma situação que você administrou por anos não se encaixa mais na pessoa que você está se tornando. Você pode até se sentir estranhamente calmo hoje. Sem pressa. Sem ansiedade. Sem excesso de esperança. Apenas clareza. E essa calma importa. Ela sinaliza que você não está mais reagindo. Você está observando. Porque Capricórnio 2026 não é um ano em que o esforço por si só determina o sucesso. Você já dominou o esforço. Você provou sua resistência. Você carregou responsabilidades por mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Este ano opera sob uma regra diferente. O alinhamento agora decide os resultados. E o alinhamento começa com uma decisão interna, uma escolha que se apresenta no sábado, 3 de janeiro de 2026. Você continuará construindo uma vida que parece estável, respeitável e segura por fora, enquanto silenciosamente te esgota por dentro? Ou você finalmente escolherá a si mesmo? Mesmo que essa escolha custe conforto, familiaridade ou aprovação, essa escolha não se anuncia como dramática ou perigosa. Ela surge de forma sutil, inegável. Uma constatação que você não consegue mais ignorar depois que se concretiza. Uma verdade que você adiou por parecer inconveniente. Um limite que você sabia que deveria ter estabelecido anos atrás. Um papel que você continua desempenhando porque é bom nisso, não porque te realiza. Uma versão de si mesmo que antes te protegia, mas que agora te limita. Capricórnio, você passou anos sendo confiável, o forte, aquele que assume a responsabilidade silenciosamente e termina o que os outros abandonam. Você foi confiável mesmo quando estava cansado, capaz mesmo quando sobrecarregado, composto mesmo quando precisava de apoio. Mas aqui está uma verdade raramente dita, e ainda mais raramente aceita. Responsabilidade sem autoestima eventualmente se transforma em ressentimento. Não um ressentimento estridente. Não um ressentimento dramático. Um ressentimento silencioso.
Aquele que suga a alegria, embota a motivação e faz com que o sucesso pareça vazio em vez de satisfatório. E 2026 amplificará tudo o que você escolher fazer com essa percepção. Se você ignorar este momento, nada catastrófico acontecerá. Sua vida não desmoronará. Suas rotinas permanecerão intactas. Mas o ano se repetirá. O mesmo peso emocional. Os mesmos padrões. Os mesmos compromissos. Um calendário diferente, mas o mesmo custo interno. No entanto, se você reconhecer este momento, mesmo que silenciosamente, algo importante se consolidará. Não será um sucesso instantâneo. Não será uma transformação repentina. Será uma autoridade interior. A partir deste ponto, suas decisões parecerão mais claras. Sua energia deixará de ser desperdiçada em coisas que não a retribuem. Seu não deixará de tremer. Seu sim carregará convicção. Você não precisará anunciar a mudança. Você não precisará se explicar. Você não precisará se apressar para agir. O sábado, 3 de janeiro de 2026, não está pedindo que você se mova ainda. Está pedindo que você decida. E o restante deste vídeo mostrará a você o que essa escolha realmente significa, como você a reconhecerá quando ela surgir em sua vida, o que começa a mudar se você a escolher e o que silenciosamente atrasa se você não a escolher. Continue comigo, porque a mensagem mais importante está no final e pode ser. Posso explicar exatamente por que este vídeo chegou até você hoje. Parte 2. A escolha única que Capricórnio precisa enfrentar, e por que ela parece desconfortável. Capricórnio, aqui está a escolha desprovida de mistério, medo e ilusão. Você continuará buscando validação externa para o seu valor? Ou finalmente confiará na sua própria autoridade interior? É isso. Sem opções complicadas. Sem ultimatos dramáticos. Sem meio termo. Esta é a encruzilhada silenciosa que define o tom de todo o seu ano. E sim, é profundamente desconfortável. Porque desde cedo você foi treinado, não instruído, a conquistar o seu valor. Você aprendeu que o reconhecimento vinha após o esforço. Que o elogio vinha depois do sacrifício. Que a estabilidade dependia de você ser confiável, produtivo e forte. Com o tempo, essas lições se cristalizaram em crenças. Você começou a medir o seu valor pela sua capacidade de lidar com as coisas, pela sua aparente confiabilidade, pela sua utilidade para os outros, pela sua capacidade de suportar sem reclamar. Então você se tornou excepcional em manter tudo sob controle. Você se manteve calmo enquanto as coisas desmoronavam. Você compareceu mesmo exausta. Assumiu responsabilidades mesmo quando não eram suas. E fez isso tão bem que as pessoas pararam de questionar se você estava bem. Mas o sábado, 3 de janeiro de 2026, revela algo crucial. A vida que você deseja não pode ser construída com a mesma autotraição que construiu a vida da qual você sobreviveu. O que antes a mantinha segura agora a mantém presa. E essa constatação não chega como uma crise. Ela se manifesta em momentos cotidianos. Você pode se pegar dizendo: vou ficar mais um pouco. Vou me explicar mais uma vez. Vou lidar com isso como sempre. Está tudo bem. Não me importo. Mas Capricórnio, agora você se importa sim. Você sente isso no corpo antes mesmo de pensar. Na opressão no peito. Na exaustão que o descanso não cura. Na irritação que surge mais rápido do que antes. Sua paciência está se esgotando. Não porque você esteja falhando, mas porque seu sistema nervoso não tolera mais o que sua mente antes justificava. Este é o ano em que seu corpo revela a verdade antes que sua lógica a alcance. Escolher sua autoridade interior não significa queimar pontes, desistir de tudo ou fazer declarações dramáticas. Significa algo mais silencioso e muito mais poderoso. Significa parar de negociar com aquilo que te esgota. Parar de dar explicações excessivas a decisões que você já tomou internamente. Parar de buscar clareza em pessoas que se beneficiam da sua confusão. Recusar-se a se diminuir para manter uma estabilidade artificial. Não aceitar mais respeito que chega tarde ou condicionalmente. No início, essa mudança parece arriscada.
Quando você para de se doar demais, algumas pessoas percebem. Quando você para de resgatar, certos sistemas se desestabilizam. Quando você para de provar seu valor, o silêncio preenche o espaço onde antes havia validação. E o silêncio pode parecer ameaçador, especialmente quando você foi elogiado a vida toda por dar conta de tudo. Mas eis uma verdade que muitos capricornianos só percebem depois de anos de resistência. O que desaparece quando você escolhe a si mesmo nunca foi feito para crescer com você. Foi construído em torno da versão de você que se sobrecarregava, a versão que tolerava o desequilíbrio, a versão que confundia lealdade com autoaniquilação. O sábado, 3 de janeiro de 2026, não está pedindo que você seja corajoso, está pedindo que você seja honesto. Para quem você ainda está atuando? Quem se beneficia de você permanecer o mesmo? Onde você é leal por hábito em vez de por verdade? Sua escolha é interna. Ninguém pode notar isso a princípio, mas seu impacto reverberará por toda parte. Em decisões de carreira que finalmente parecem alinhadas, em relacionamentos que se aprofundam ou se desfazem, em limites que deixam de parecer cruéis e passam a parecer necessários, em como você protege seu tempo, no respeito próprio que silenciosamente remodela sua identidade. E uma vez tomada essa decisão, algo extraordinário acontece. O ano começa a se reorganizar ao seu redor. Não instantaneamente, não dramaticamente, mas de forma constante. O que nos leva ao que muda quando você escolhe a si mesmo. Parte 3. O que acontece se você escolher a si mesmo em 3 de janeiro? Capricórnio, se você escolher sua autoridade interior no sábado, 3 de janeiro de 2026, não espere fogos de artifício. Não haverá uma virada dramática, nem aplausos, nem anúncios para o mundo. Em vez disso, espere alívio, uma inspiração interna silenciosa, tranquilidade mental. Uma profunda sensação de chega de lutar contra mim mesmo. Esse momento pode parecer pequeno, mas é fundamental. A partir dessa decisão, sua vida começa a se reorganizar de maneiras que não exigem mais esforço constante. Suas decisões se tornam mais simples. Você para de entrar em espiral. Você para de analisar cada escolha com 10 opiniões diferentes. Você para de duvidar do que já sabe. Não porque a vida se torna fácil, mas porque o conflito interno se dissolve. A clareza substitui o excesso de reflexão. Sua energia para de se esgotar. Grande parte do seu esgotamento nunca veio do trabalho. Isso vinha do trabalho emocional, de gerenciar expectativas, de carregar responsabilidades que não eram suas. Quando você escolhe a si mesmo, esse peso desaparece. As pessoas reagem de maneiras diferentes a você. Algumas se afastam, outras dão um passo à frente. A dinâmica muda porque você mudou. Os relacionamentos se recalibram. As oportunidades começam a se alinhar em vez de serem perseguidas. As portas se abrem naturalmente. O que chega parece merecido, sem ser exaustivo. Você confia no seu tempo. Você para de correr contra prazos invisíveis. Sua confiança se torna calma em vez de reativa. Este é o ano em que Capricórnio para de provar seu valor e começa a se posicionar. Você pode não ver mudanças imediatas em janeiro. Mas no meio do ano, você olhará para trás e perceberá que essa decisão mudou tudo. Não porque a vida se tornou perfeita, mas porque você parou de se abandonar durante os desafios. Parte 4. O que acontece se você ignorar esta escolha? Capricórnio, isso não é medo. É honestidade. Se você ignorar o sábado, 3 de janeiro de 2026, nada de dramático acontece. A vida continua. Você permanece capaz, responsável, funcional, mas internamente algo se torna insensível. A motivação desaparece, a alegria se torna discreta, a sensação de realização parece estranhamente vazia. E a pergunta se repete: por que ainda sinto que algo está faltando? A resposta é simples e desconfortável. O que está faltando é o momento em que você se escolheu, quando realmente importava. Este ano não está pedindo que você se torne alguém novo. Está pedindo que você pare de abandonar quem você já é. Mensagem final para Capricórnio.
Este vídeo não te encontrou por acaso. Ele te encontrou porque você está pronto. Pronto. Para parar de negociar o seu valor. Pronto. Para honrar seus limites. Pronto. Para confiar na voz suave que tem te guiado o tempo todo. O sábado, 3 de janeiro de 2026, não está pedindo que você faça mais. Está pedindo que você seja mais honesto, consigo mesmo, do que nunca. Então reserve um momento de silêncio não para planejar, não para prometer, mas para escolher. Se você está pronto, para entrar em 2026 com autoestima, clareza e uma força serena, comente abaixo. Eu me escolho em 2026. Porque o ano em que você para de se abandonar é o ano em que tudo finalmente começa a se alinhar a seu favor e não contra você. Capricórnio. Parte bônus, os sinais sutis de que a escolha já começou, e como fortalecê-la. Capricórnio, aqui está o que a maioria das mensagens nunca te diz. Quando você decide conscientemente escolher a si mesmo, o processo muitas vezes já começou. A escolha não começa na sua mente. Ela começa silenciosamente no seu comportamento, nas suas reações e no seu nível de tolerância, muito antes de você nomeá-la. E se você estiver lendo isso no sábado, 3 de janeiro de 2026, há uma grande chance de a mudança já estar em andamento. Aqui estão os sinais sutis que confirmam isso. Você sente menos interesse em se explicar, não por raiva, não por arrogância, mas por clareza. Você percebe que certas conversas parecem desnecessárias agora. Você não sente a necessidade de justificar suas decisões para pessoas que não te ouvem de verdade. O silêncio parece mais puro do que a comunicação excessiva. Isso não é afastamento, é autoconfiança se formando. Você sente resistência em relação a coisas que antes aceitava facilmente. Tarefas, obrigações, papéis ou dinâmicas que antes pareciam normais, agora parecem pesados, irritantes ou desalinhados. Você não os odeia, simplesmente não consegue mais ignorar o atrito interno. Esse atrito não é negatividade, é orientação. Você se sente menos motivado por elogios e mais afetado pela paz. Elogios não têm o mesmo efeito. A validação externa parece temporária. Mas a calma agora parece valiosa. Você está começando a escolher o que preserva seu sistema nervoso em vez do que impressiona os outros. Essa é uma grande mudança para Capricórnio. Você faz uma pausa antes de se comprometer. Você não diz mais sim imediatamente. Você hesita. Não por medo, mas por consciência. Você está se questionando primeiro. Eu realmente quero isso? Eu tenho energia para isso? Isso custa mais do que me beneficia? Essa pausa é poderosa. É o espaço onde o alinhamento cresce. Agora, aqui está a parte importante. Uma vez iniciado esse processo, 2026 responderá de forma diferente a você, mas somente se você fortalecer a escolha em vez de duvidar dela. Então, como fortalecê-la? Pare de se trair em pequenas coisas. Não faça mudanças drásticas. Não faça grandes anúncios. Apenas pratique uma honestidade pequena e consistente. Você não concorda quando não sente o mesmo. Você não sorri por ressentimento. Você não ignora sua intuição apenas para manter as coisas tranquilas. Cada pequeno ato de auto-honra se soma. Permita que o desconforto exista sem resolvê-lo imediatamente. Quando você para de agradar a todos, o desconforto aparece. Pausas constrangedoras. Dinâmicas alteradas. Expectativas não atendidas. E seu instinto pode ser o de intervir e amenizar as coisas. Este ano, não faça isso. Deixe o desconforto lhe ensinar quem o respeita incondicionalmente. Permita que as coisas se resolvam sozinhas sem buscar um desfecho. Nem tudo precisa de uma conversa. Nem todo final precisa de compreensão. Algumas situações se resolvem simplesmente porque você para de participar. Capricórnio, isso não é evitar, isso é discernimento. Você redefine o sucesso internamente. O sucesso em 2026 não se resume a quanto você carrega. Trata-se de quão pouco você se abandona enquanto carrega. Não é produtividade, mas sim precisão. Não é velocidade, mas sim alinhamento.
Não é resistência, mas sim amor próprio. E aqui está a parte que poucos capricornianos esperam. Quando você para de se sobrecarregar, a vida não desmorona. Ela se recalibra. As responsabilidades certas permanecem. As pessoas certas se adaptam. As expectativas erradas se dissipam. A pressão sai dos seus ombros e passa para sistemas que nunca foram feitos para depender exclusivamente de você. E lentamente, quase imperceptivelmente, você se sente diferente. Você acorda com menos resistência interna. Você segue pelos seus dias com uma confiança mais tranquila. Você se sente seguro mesmo quando os resultados são incertos. Você para de se perguntar, estou fazendo o suficiente? E começa a saber, eu sou o suficiente. É por isso que o sábado, 3 de janeiro de 2026, importa mais do que parece. Não é um começo estrondoso. É um começo íntimo. Um momento em que você para de negociar com a sua própria verdade. Um momento em que você escolhe a consonância em vez da aprovação. Um momento em que você decide que sua vida não será mais construída sobre o autossacrifício silencioso. E uma vez tomada essa decisão, mesmo que silenciosamente, 2026 responde. Não de uma vez. Não perfeitamente. Mas de forma constante. Porque o ano não se move mais a favor do esforço sozinho. Ele se move a favor da autoestima. E Capricórnio, você finalmente está pronto para esse tipo de ano.